Ali, ó, do lado direito, dá pra ver. Dá pra ver. Do lado direito tem o próximo slide. Vai passando. E todas as músicas você tem que... Tem o sinal, o símbolo. Tem o alto-falantezinho ou a caixinha do videozinho. Vai dar certo. Vai funcionar, vai funcionar. Sempre funcionou. Na hora de sair, fui cuidar do Samuel, enquanto o Romo botava junto. Lembrar. Pode estar falando. Bem-vindo, seu Sérgio. Onde que eu vou conseguir água para beber? A primeira porta que eu acho já. É?
Ele, eu vou colocar um vídeo aqui para começar o curso. Ok. Você não transmitiu? Vamos tentar. Bem assim, na dúvida, mas só para dar um gostinho. Vou ter. Só para tomar cuidado. Ah, tá. Certo? E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Já começou já, né? Tá, só tem 10 pessoas. Eu mandei lá no grupo. Eu vi lá. O pessoal vai- Tem mais gente online do que eu acho. Aqui o pessoal vai demorar pra vir, ó. Vai, Tá vai. muito cheio de...
Muito boa noite, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, casa de adoração, casa em que Deus se faz presente para abençoar ricamente o seu povo. Nós somos um povo que funciona por lógica, por raciocínios, lógicas e raciocínios humanos. Mas a vida não está restrita a lógicas e raciocínios humanos, porque há um Deus que atravessa tudo isso e vem com o seu pensar, vem com a sua lógica, vem com o seu raciocínio, que muitas vezes nos deixa de queixo caídos, mas é uma lógica e raciocínio que faz com que todos possamos experimentar as misericórdias do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe em mais esse culto de adoração a Ele. Amém. Os nossos irmãos e amigos que de suas casas ou seus locais onde estão, nos acompanhem nesse culto de adoração. Seja você bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida e te guarde em todos os seus caminhos. Amém. Nós queremos orar, queremos invocar a presença do nosso Deus. Querido e amado Deus, glorioso seja sempre o teu nome, para que todos os povos se rendam diante da tua glória e adorem e cultuem aquele que faz bem todas as coisas, aquele que cuida muito bem da sua criação, aquele que cuida bem dos seus filhos e filhas, aquele que abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem conta sobre todos os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia no Salmo 27. O Salmo 27 é o Salmo deste fim de semana. E nós queremos ler de modo responsivo, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Salmo de número 27. Começa no 27 até o 9. Versículos 1 até 9. Salmo de Davi. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones,
palavra do Salmo 27, e a gente destaca o versículo 4. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero viver no dia de hoje. Cantamos o louvor como água cristalina. A igreja pode sentar-se. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só para te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, Senhor, louva. Assim como uma relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, Senhor, necessita de um médico, de uma flor. Eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. Ó minha alma, Senhor, ó Senhor. O salmista, ele disse que desejaria viver na casa do Senhor, porque na casa do Senhor ele veria a bondade do Senhor. E o Senhor é bom, especialmente bom para com os pecadores, para comigo, contigo, que vivemos a pecar e necessitamos dessa bondade. E ele quer usar de bondade. Por isso nos convida à confissão dos nossos pecados. Eu convido a igreja para a hora da reconciliação. Coloquemo-nos de pé e nós vamos orar. O pastor vai dirigir a oração da confissão de pecados. Ó Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa meus pecados do presente e do passado. Perdoa meus pecados de minha alma e do meu corpo. Perdoa os pecados que fiz para agradar a mim mesmo e os pecados que fiz para agradar os outros. Perdoa, Senhor, os pecados irrefletidos. Perdoa meus pecados graves e deliberados. Perdoa os pecados que eu conheço e os pecados que tento esconder dos outros. Perdoa também os pecados que escondi da minha própria memória e que não me lembro mais. Perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Absolve-me em tua grande misericórdia e pela tua bondade livra-me dos laços da minha natureza pecaminosa e de todos os pecados que em minha fraqueza tenho cometido. Concede isso, ó Pai Celeste, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor, em sua misericórdia, não deseja que nenhum dos seus filhos se perca,
Pelo contrário, ele desesperadamente trabalha dia e noite para que nós sejamos e estejamos reconciliados com ele. E ele possa cancelar os nossos pecados, que ele possa nos perdoar e salvar. Por isso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós anunciamos que todos os pecados estão perdoados. Amém. Amém. Cantamos o louvor de gratidão pelo perdão. Obrigado, meu Senhor, que meu pecado perdoou. Eu nada mereci, pois quase me perdi. Obrigado, meu Senhor, que meu pecado perdoou. Nunca te abandonarei, sempre, sempre seguirei. Obrigado, meu Senhor, que teu pecado perdoou. Sempre quero te amar, sempre quero te louvar. É hora de recebermos a palavra do Senhor. Eu convido a igreja para que possa se assentar e abrirmos as Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, texto que será lido pelo nosso irmão Délio. Isaías 55, 6 a 9. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas orações estão muito acima dos seus. Palavra do Senhor, através do profeta Isaías, nós agradecemos ao Délio. E agora nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 12 até 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 até 14. De acordo com a Bíblia que eu uso, é página 1299. O apóstolo Paulo diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram o servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Palavra do Senhor através do apóstolo Paulo. E nós vamos abrir o nosso hinário agora e vamos cantar o hino que vai ser divulgado, o hino 392 do hinário luterano.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está registrado em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Em reverência a este Evangelho, eu convido a igreja para nós nos colocarmos de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Glória, glória, in excelsis Deo, glória, glória, aleluia, aleluia. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas. Saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Palavra do Evangelho de Jesus Cristo, e nós vamos orar. Pai amado, Deus gracioso, a tua palavra, ela excede o nosso entendimento humano, e nós muitas vezes precisamos da tua paciência para que o conhecimento que vem do Senhor, o entendimento que o Senhor tem das coisas, chegue até o nosso coração e possamos nos alegrar com a tua sabedoria. Ajuda-nos a receber com alegria a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
A igreja pode sentar-se. Nós vamos agora acompanhados de um coral especial que foi trabalhado por conta do aniversário de 100 anos do Inário Luterano. Nós vamos cantar do Inário Luterano o hino 152 e a gente acompanha eles no vídeo que vai ser projetado. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é rico em generosidade e nos encanta a todos com a sua maneira única de pensar e de fazer as coisas. E no Evangelho deste fim de semana, ele disse: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, porque eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Deus abençoe esta palavra no coração de todos nós. Amém. Foram e ainda são muitas as vezes que nós ouvimos a expressão "é lógico, ai". Ouvimos e falamos assim quando tentamos justificar um comportamento ou uma regra por meio de uma linha simples de raciocínio. Por exemplo, hoje tem churrasco, cada um paga R$20, só entra quem paga, é lógico, e assim por diante. E esse modo de regular as coisas, no intuito de gerar justiça e organizar melhor a vida social e econômica, é bom. Ele dá sossego, ele, em princípio, ajuda a estabelecer a justiça, causa bem-estar e a gente gera até uma situação de felicidade, porque a gente regulamentou a coisa.
Mas quando a coisa fica sem a lógica básica, ou ela sai da lógica humana, nós ficamos boquiabertos, nós ficamos desapontados, nós ficamos preocupados, ansiosos, inseguros, injustiçados nos sentimos e podemos até não reagir bem, porque era para todo mundo pagar o churrasco. E teve gente que entrou no churrasco e não pagou. Deu aquela miguezada. E a gente diz, isso não é lógico, isso não está correto. Ou, por exemplo, tem um benefício a ser distribuído e a regra é só ganha o benefício quem ajudou. Aí a pergunta é como o fulano recebeu se ele não ajudou? Então nós ficamos chateados e a confusão está armada, porque a regra, a lógica foi quebrada. Neste fim de semana nós nos deparamos com o Evangelho que está num contexto de lógicas humanas e lógica divina. E tudo começou com um homem, no capítulo 19, que se aproximou de Jesus e, achando que tinha condições de fazer por merecer a vida eterna, ele perguntou: Senhor, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Jesus, ele pensa diferente desse homem, jamais faria essa pergunta se ele fosse um humano comum. Mas ele preferiu não discutir com este indivíduo, deixou a conversa fluir e procurou mostrar de um outro jeito que ele precisava corrigir a visão dele. Então Jesus disse para ele o que é que ele tinha que fazer para conseguir a vida eterna. Ele aponta os mandamentos de Deus. Ele indica os mandamentos de Deus. E num rompante rápido, aquele indivíduo disse: mas isso aí eu faço. Esses mandamentos aí eu cumpro. O que tem mais para fazer? Pode mandar que eu faço. Jesus, mais uma vez, não discute essa questão com o ser humano. Ele diz: você quer mais? Eu vou te dizer. Você quer ser perfeito? Vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. E aí, nessa hora, o choque foi dado. Nessa hora, aquele jovem sentiu a pressão. Ele deixou escapar que ele não tinha tanto power quanto ele achava que tinha para ostentar em termos espirituais. E ele concordou com Jesus que ele não tinha todas as condições para resolver o modo como conseguir a sua vida eterna. E naquele momento ele se sentiu golpeado, ele se sentiu mal. E ele ficou chateado, ele ficou entristecido, e ele saiu da presença de Jesus, porque ele só via Jesus como alguém que dava leis, e não como alguém que solucionava problemas. E por causa da visão equivocada dele, ele se afastou de Jesus. Mas se ele tivesse olhado Jesus por um outro ângulo, ele não teria interrompido a conversa. Ele teria dito: olha, Senhor, eu não consigo. E agora, como é que eu fico? O Senhor tem alguma coisa a mais para me dizer? Mas ele, infelizmente, por causa da sua visão limitada sobre Jesus, ele acabou saindo. Ele sequer parou para falar com Jesus com respeito à sua problemática. A conversa ela foi acompanhada pelos demais discípulos que ouviram Jesus falar da dificuldade que muitas pessoas têm para entrar no reino dos céus e serem salvos. Mas esses mesmos discípulos, ao contrário do homem que saiu dali, eles não ficaram desanimados, porque a visão que eles tinham de Jesus era diferente. A visão que eles tinham de Jesus era como o Messias que veio para libertar, para ajudar e para salvar. E por isso eles fazem a pergunta: Senhor, se isto é assim, então quem é que pode se salvar? Ou seja, eles começaram a trabalhar essa questão. Se a pessoa não consegue se resolver, como é que vai ficar essa situação?
Como é que vamos ficar? E Jesus trabalha a resposta. Ele diz: para os homens é impossível conseguir pelos modos próprios a salvação, mas para Deus é possível salvar a uma pessoa e dar a ela a vida eterna. Então Jesus começa a descrever conforme Deus pensa, conforme Deus realiza. O ser humano não consegue, mas Deus consegue. O ser humano não pode, mas Deus pode. A possibilidade do ser humano está em Deus. A possibilidade do ser humano está em Deus. Paz de espírito, cura espiritual, bem-estar espiritual, salvação, isso tudo está fora do ser humano. Isso está em Deus. Para Deus isto é possível. E Jesus então vai ensinando aos seus discípulos como eles podem resolver a grande questão de bem-estar no pós-morte, na vida pós-morte. Entendido? Depois de tantas explicações, já podia encerrar por ali. Só que não. A vida é assim. Você explica às vezes e precisa explicar mais uma vez. Porque alguém ainda precisa de arredondar um pouco melhor o seu entendimento. E quando Jesus pensa que já estava resolvido, eis que aparece alguém para continuar a conversa, porque tem mais uma questão a ser trabalhada. Deus pensa de um jeito, o ser humano de outro. Deus tem raciocínios diferentes, o ser humano de outro. Jesus tinha acabado de indicar aos seus discípulos que buscassem em Deus a sua salvação, que clamasse a Deus por sua salvação, porque Deus podia salvá-los. Mas Pedro ainda deixa a gente perceber que este negócio de salvação para muita gente tem que ser resolvida numa coparticipação humana. Pedro ele faz uma pergunta que mostra que tem que ter alguma lógica humana nesse negócio. Tem que ser resolvido com algum merecimento humano. E ele faz a pergunta: Senhor, e nós? Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? O senhor está vendo o que a gente fez? Vamos sair de mãos abanando dessa história? Nós não vamos ter nenhum acréscimo, não vamos ter nenhum algo a mais, isso aí não vai ser levado em conta. E aí Jesus, ele responde para Pedro: olha, quando o Filho do Homem chegar, vocês que estão comigo vão assentar-se em 12 tronos para julgar as humanidades. E todos aqueles que deixaram tudo por minha causa vão receber ainda nessa vida 100 vezes mais. Vocês não vão sair de mãos abanando. Mas quanto a entrar no reino, isso é algo que pertence ao Senhor. E muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Ou seja, a lógica da salvação, ela não segue a lógica humana. Quem chegou primeiro, entra primeiro. Quem chegou por último, entra por último. No coração de Deus há um amor tão grandioso por todas as pessoas, que a lógica de Deus, a lógica do reino, ela funciona diferentemente. Porque Deus trabalha pela alegria de salvar alguém. E não importa quanto tempo ela esteve ou está no reino, Deus tem alegria de salvar. E muito mais alegre ele fica por aquelas pessoas que na última hora clamaram por salvação. Aquelas que estavam quase sendo perdidas e elas foram levadas para dentro do reino. E Jesus tenta trabalhar a cabeça das pessoas para que elas se aproximem do jeito de Deus enxergar as coisas. Então, nessa hora, ele emenda a parábola dos trabalhadores na vinha, que é uma inversão de lógica, é uma inversão de valores, é uma demonstração de como Deus pensa as coisas. E ele coloca
mais uma vez, ao final da parábola, a frase: aqueles que são primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Parece que a parábola é um detalhe no meio de duas afirmações teológicas de grande proporção. E então Jesus, ele coloca que Deus não segue o padrão humano para lidar com a salvação humana. Deus segue um outro padrão. Deus segue o padrão de Deus. Deus segue o padrão da justiça. E a justiça de Deus significa conceder àqueles que precisam de um denário. E a questão é essa: todos são igualmente carentes de um denário. Todos são igualmente carentes de algo que eles não têm na mão e que precisa ser concedido a eles para saciar e atender às suas necessidades. Deus está mais preocupado em oferecer o denário do que o quanto tempo o indivíduo esteve ali. Porque mais importante de quanto tempo esteve é que a necessidade foi atendida. E essa é a lógica de Deus. Por isso é que ele diz: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque ele trabalha para poder conceder a pecadores igualmente a sua bondade. E assim possa alegrar a todos e fazer com que todos sejam saciados de salvação, de perdão e de bondade. E ele diz: eu sou o dono de tudo. E eu quero repartir tudo igualmente com todos. E eu quero ser bom com todos. Eu quero salvar a todos. Ele é o Senhor sobre e para as vidas humanas, indistintamente. Deus vê os seres humanos como iguais, em que ninguém é melhor do que ninguém, em que todos são igualmente pecadores, carentes da mesma misericórdia, carentes do mesmo perdão, do mesmo amor, da mesma salvação, que só existem em Deus. E Deus é assim, escandalosamente bondoso, igualmente bondoso com todos os igualmente pecadores. E isso é encantador. A parábola se torna encantadora porque Deus não olha a exigência dele do plantador da vinha. Deus olha a carência dos trabalhadores que precisam de um denário. O maior valor está ali. Se fosse no nosso caso, nós iríamos olhar o quanto eu exijo, o quanto eu preciso e o quanto eu pago. O que você precisa é segundo lugar. Mas Deus inverte a lógica. Na minha vinha, o que é mais importante é o quanto você precisa para saciar a sua necessidade. E eu coloco a sua necessidade antes da minha necessidade como dono da vinha, como senhor da vinha. E por isso que Deus nos encanta. Por isso que Deus é maravilhoso. Se nós entregássemos a nós mesmos a tarefa de decidir quem seria ou não seria salvo, provavelmente a injustiça e a intransigência estariam presentes em nossas sentenças humanas. E seria um festival de choro e ranger de dentes, porque iríamos cometer muitas falhas. Graças a Deus que não entrega na nossa mão o juízo. Graças a Deus que Ele toma conta dessa história. O Senhor é justo com o ser humano quando Ele declara que o ser humano é um pecador e merece o inferno. O Senhor é justo com o ser humano quando Ele declara que esse ser humano não consegue se salvar sem Ele. O Senhor é justo com o ser humano quando Ele estende a mão para salvar esse ser humano. Quando Ele faz o seu sacrifício maior para salvar esse ser humano. O Senhor, por ser justo, Ele é bom. E esta bondade revela a sua face amorosa, carinhosa, generosa, com cada um de nós que precisa do denário para viver, do perdão, da salvação de Deus, que Ele dá a quem está há muitos anos na fé, que Ele dá igualmente a quem está há poucos dias na fé, como o malfeitor da cruz, àquele que muito pecou, escandalizou, e aquele que
pouco pecou, ou não apareceu muita coisa dele, Deus dá o seu denário àquele que foi um chato de bolacha, uma mala sem alça, e Deus dá o seu denário àquele que foi gente boa, boa praça, aquele colaborador com todos. Porque são todos igualmente pecadores, são todos igualmente carentes do denário. E o denário só Deus tem para dar. E Ele dá, para que todos possam ter perdão, vida e salvação. Graças a Deus que Ele pensa assim. E assim, ser último ou primeiro não nos assusta. Na fila de Deus não há pavor, porque todos serão reunidos, todos vão entrar, todos vão estar lá. Louvado seja Deus que nos dá a salvação. Amém. Nós vamos cantar o próximo louvor que vai ser veiculado, e durante este louvor nós traremos as ofertas de gratidão para o auxílio e a manutenção do trabalho dessa paróquia. Nós queremos agradecer a todos que nesse tempo de pandemia, quando todos viviam apreensivamente, com muitas preocupações, com severas limitações, e a gente conseguiu cuidar das necessidades da paróquia, passamos bem nessa temporada e retomamos a vida de culto presencial e as atividades da igreja também. Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor. Felizes na natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali-nos a esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Essas maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar.
Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo é as festas Salvador. É caminho da esperança, mas ali não sofrimos. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é as pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E ali as esperanças são renovadas, nossos corações são encorajados, acalentados para um novo viver. Nós queremos nos colocar em oração e nos preparar para recebermos a ceia do Senhor. Na nossa oração, nós queremos orar em gratidão pelo aniversário do Rômulo Corte e aniversário de batismo do Samuel, né? Samuel, por quem nós oramos, está um garotão bonitão. No dia 22 de setembro, eles estão aniversariando um para cada motivo, né? E também nós queremos louvar a Deus pelas melhoras da saúde da Sofia, né? Se a Sofia estiver nos assistindo, nós queremos orar com ela pela sua saúde, pela recuperação total, né? Ontem estive conversando com ela pelo telefone e ela se mostrava também bem animada com a sua recuperação depois de quase 60 dias internada em hospital. Então, Sofia, nós vamos orar por você aqui hoje à noite. E também queremos, assim, agradecer a Deus pela mudança no quadro da Covid em nosso estado, pelo menos foi o que as mídias divulgaram no dia de hoje, quando os riscos para moderado e baixo já estão bastante significativos, especialmente o risco baixo, né? Não significa que nós vamos agora queimar as máscaras, né? Mas nós vamos continuar cuidando para que tudo possa ser superado, né? Então eu convido a igreja para ficarmos de pé e nós vamos orar. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor pensa de uma maneira diferente e nos encanta com a sua maneira de salvar, com a sua maneira de cuidar, com a sua maneira de abençoar. Nós queremos continuar nos colocando debaixo da tua sabedoria e pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo para que ele nos faça compreender cada vez mais do teu pensar, do teu jeito de agir. E dessa forma nos consolarmos e nos confortarmos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário do Rômulo, pelo aniversário de batismo do Samuel e pela recuperação da saúde da Sofia. São notícias boas que chegam aos nossos corações e elas sinalizam para nós que o Senhor está abençoando, que o Senhor está agindo no meio do seu povo e nós queremos, desta forma, glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Quanto aos outros corações, há muitos pedidos, há muitas necessidades,
Há muitas ansiedades, muitas vontades que estão ali escondidas e só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. E para tanto, Senhor, nós te pedimos que visite os corações que clamam pelos cuidados divinos, para que ali se faça presente a tua mão poderosa e o Senhor possa arrancar a dor, arrancar o sofrimento, a doença, a dificuldade e conceder alento e vida a esses que clamam a ti. Queremos te agradecer, Senhor, pela perspectiva de melhora das condições da nossa sociedade em relação à Covid. Queremos te pedir que continues a abençoar o teu povo, para que continuemos firmes nos cuidados, a fim de superar toda essa crise sanitária, ou melhor, administrar esta crise sanitária e fazer com que dias mais tranquilos, dias mais calmos, dias mais amenos e livres possam existir. Senhor, nosso Deus e Pai, será uma grande alegria receber o sacramento do altar mais uma vez. O Senhor nos acompanha até o seu altar para nos conceder o corpo e o sangue de Cristo junto com o pão e o vinho. E assim sermos nós, Senhor, mais do que abençoados, mais do que cuidados, filhos teus bem-aventurados, para proclamar a glória de Cristo perante todas as pessoas. Nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, todo o processo eleitoral que vai se iniciar em nossos municípios, em nossas cidades. Desde já, Senhor, queremos entregar nas tuas mãos todos os candidatos, todas as pessoas que falam de cuidar da cidade, para que o Senhor venha ajudar a nossa sociedade a trabalhar esse processo de modo mais eficaz, mais eficiente, e termos esperança de que as coisas possam assumir outro rumo em muitos sentidos de nossa cidade. Abençoe todos os que pregam o Evangelho. Abençoe todos os que estão servindo ao Senhor, anunciando a palavra. Que cada semente lançada possa germinar. Que cada palavra de Evangelho proclamada seja crida. E que muitos corações que receberam a palavra do Evangelho sejam convertidos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É hora da celebração da Santa Ceia e nós queremos fazer esta oração junto com a igreja. Ó Deus e Pai, graças te damos, porque através de Jesus Cristo fizeste nova aliança conosco. Por tua graça e teu amável convite, ó Senhor, é que participam da tua ceia e recebemos o teu corpo e sangue em, com e sob o pão e o vinho consagrado. Não somos dignos da tua santa ceia, pois temos os lábios impuros e a nossa vida é um pecado constante. Mas suplicamos, nos conceda sempre um coração arrependido e uma fé sincera, para que nunca participemos do sacramento para nossa condenação. Em cada ceia, faze-nos experimentar o teu amor. Fortalece-nos a fé, aumenta-nos o amor para com o próximo, a fim de que te esperemos com fidelidade, dá-nos depois desta vida a alegria de podermos nos assentar à tua mesa celestial e receber o maná eterno. Ouve-nos por amor de Jesus, nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes
o beberdes em memória minha. Amém. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Nós aqui estamos usando um modo de maior segurança. Vem um de cada vez aqui na minha frente, recebe o pão e o vinho, deposita aqui o copinho e retorna ao seu lugar por aqui, tá? Enquanto a ceia for sendo servida, nós vamos colocar uma música para a nossa meditação. Deus os abençoe na sua participação da ceia. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo a ser o seu nome, seu corpo, para ser. Vai dar. Como é leve, seu toma em conta o seu toma em leve, seu derramado a morte para a perdão.
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte de Cristo até que ele venha. Vamos dar graças ao Senhor, vamos orar. Senhor, como salmista, nós viemos à tua casa, o Senhor nos deixou entrar, e aqui nós podemos experimentar a tua bondade e receber a tua orientação. Louvado seja, Senhor, porque prometeste que não iria espantar, nem dispensar, nem rejeitar qualquer um que viesse a ti. Pelo contrário, bem cuidaria. E assim que nós saímos desta casa, esteja conosco em nossa jornada. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós assim encerramos este nosso culto. Cumprimentamos todos os irmãos que vieram à casa do Senhor nessa noite. Né? Estamos aos pouquinhos rompendo essa barreira do isolamento, com segurança, né? Com organização, com disciplina. E com certeza vamos nos encontrar em muito maior número nos próximos dias. Você que está em casa, que nos deu a alegria da sua companhia, seja louvado Deus, porque você adorou a Deus. Que o Senhor te acompanhe em mais este fim de semana. Que você tenha uma boa noite de sono. Amém. Nós queremos convidar vocês todos para o nosso próximo culto, que vai ser no sábado que vem, às 19h30, igualmente, nesse local, né, nesse horário. E durante a semana nós teremos o estudo bíblico nas quintas-feiras, né, pela internet, no canal, na página da paróquia, nós estaremos também tendo o nosso culto 45 minutos com Jesus na quinta-feira, às 20 horas. Hoje nós inauguramos o nosso novo altar, feito de acrílico, né? Hoje está meio tapadinho, mas é uma peça muito bonita que foi trabalhada, foi entregue no dia de ontem, e hoje nós estamos com o nosso novo altar, e assim dando todo um toque especial e organizando o nosso local de culto aqui. Eu não sei, presidente, acho que gostaria de falar sobre, mas vamos destacar as moções que estão no... Né? A diretoria já há algum tempo vem pensando em mexer e reestruturar a questão da composição da diretoria. Foi postado no grupo de WhatsApp hoje as duas moções, duas propostas da diretoria, para que a congregação pense e nós possamos até o final de outubro votar estas moções. Então, nós queremos fazer uma mudança da composição de 5 integrantes para 6 e usar aquele modelo antigo, tradicional, presidente, vice, secretário, vice, tesoureiro e vice, né? Porque nós temos sentido algumas dificuldades nessa composição de 5 pessoas. A diretoria tem tido muita dificuldade de se reunir, e quando falta uma pessoa, a quantidade de pensantes diminui, e aí a gente sente carência. Então a diretoria quer mexer nessa questão, para poder já no final, em dezembro, exercer o processo eleitoral de eleição da nova diretoria para 2 anos, já no novo modelo. Tá? Então a gente pede que vocês leiam ali com atenção as 2 moções que foram divulgadas pelo nosso presidente, e em tempo oportuno nós vamos anunciar a votação. Como vai ser feita essa votação? Tá bem? Pastor. Eu vim agora daí, eu era da Série Direito, né? Eu vim para a Fiel. Sabe que eu Sim. fiquei várias vezes? Sim. Lá nós tínhamos mais 3 cargos, nós tínhamos os conselheiros. Porque quando faltava o presidente, o diretor, ele tinha um conselheiro para ele. Então, se faltasse um, esse repunha esse na hora. Um camarada está doente aí, teve um infarto, etc. Entendeu? Era uma coisa que a gente pensou ao longo de anos. Meu pai como presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselheiro. Ok. Entendeu?
como é que é? Porque faltava sempre alguém na roça. Esse modelo Esse modelo é igual, eu gostei. prevê o substituto imediato. Igual tem. Pastor, estão pedindo aqui para falar onde fica a igreja, se eu puder reforçar. Ah, sim, nosso novo templo, a nossa nova casa, né? Fica aqui na rua Doutor Jair de Andrade, número 119, em frente àquela pracinha do lado da Igreja Católica, tá? E nós estamos do outro lado da rua, em cima da Bernardino Mores, tá bem? Então, em frente à pracinha de Itapuã, nós estamos aqui neste prédio, na sobreloja, estamos aqui nos instalando para poder acolher a igreja e aqui nos reunirmos, tá bem? E vocês são bem-vindos e pede para a gente aí que a gente dá o localizador direitinho para estarem conosco aqui em culto e adoração. Muito bem, a todos vocês a bênção de Deus, tá? Aqueles que encomendaram os seus 5 minutos com Jesus, eu já tenho aqui a pronta entrega. Falta ainda chegar ao Castelo Forte, que não chegou ainda, né? O pastor Wallace vai mandar. Mas os 5 minutos com Jesus, quem encomendou já pode levar o seu para casa e retirar aí nos próximos dias, tá? Eu preciso que o pagamento seja feito até no mais tardar dia 28, porque no dia 29 o pastor Wallace já vai telefonar para mim me cobrando, cadê meu dinheiro? E eu preciso entregar para ele, tá bem? Está um preço baratíssimo, tá? É R$20. Se você for comprar um só na Concórdia Editora, você paga 30, né? E com a gente aqui está comprando a R$20. Essa Bíblia do shopping custa um absurdo. Isso. Então tá. Nós assim encerramos o nosso culto. A todos vocês que nos acompanharam aí na live, Deus nos abençoe. Que aos irmãos um bom retorno para suas casas e bom descanso. Amém. Ok, pessoal. Podem ficar à vontade. Está de água, tem água lá. Tudo bem. Faz uma alcinha aqui, tá?